Graças e paz, meus irmãos, amém? Que bênção, que prazer estar aqui novamente, juntamente com vocês, rever os irmãos, amém? Da mesma forma que alguns sentem falta de mim, também sinto falta de vocês, amém? Que a gente criou aqui um vínculo, né? Uma amizade, glória seja dada ao nome do Senhor, né? Por isso que é bom ser crente, né? Crente só guarda alegria, só guarda, né? Boas recordações, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos então para a palavra do Senhor? Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. 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 Nós estivemos num congresso, não é congresso, é conferência, né? Conferência da MAP. Até mudou o nome, ele é da MAP, não é do MAP. Mas foi uma bênção, né? Nós estivemos lá, pastor Domingos, pastor Aislan, pastor Joseni também esteve lá. Foi um mover de Deus ali 3 dias, né? Aprendemos muito. E queremos colocar em prática pelo menos 50% do que nós aprendemos lá, né? Foi muito bom, né? E Deus vai nos abençoar a cada dia mais para fazer a obra do Senhor com perfeição. Amém, queridos? Vamos abrir nossa Bíblia, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6. Amém? Versículo 6. Nosso irmão da célula, aqui, cadê o restante? Não veio, né? Eu não saí do grupo da célula, estou só de olho, pastor. Onde vocês estão indo na célula? Glória a Deus. Isaías 55, versículo 6 até o 11, diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Obrigado, irmão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regrar a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, nós já oramos, nós já cantamos e agora nós estamos diante desse texto da tua palavra. O Senhor é o dono desta palavra, o Senhor inspirou, Pai, o profeta para escrever esta palavra. O Senhor me inspire agora, Senhor, para nós trazermos um entendimento desta palavra, que nós possamos sair daqui alimentados, Senhor Pai, convicto, com a certeza, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem uma bênção, o Senhor tem, ó Pai, algo especial para cada um de nós. No nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Pode assentar. Meus irmãos, eu amo, acho que até é vergonhoso falar isso, né? Eu amo demais fazer isso aqui. Né, pastor Jani? Pregar a palavra. Não é que eu amo, que eu tenho vaidade, é porque o Senhor colocou isso aqui no meu coração. Amém? Eu sei de onde eu vim, né? Eu sei quem eu era e quem eu sou. Então, por isso que eu faço com amor aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos dias é dar valor mesmo, de verdade, à presença do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser explicada, explanada, não por um homem, mas pela presença gloriosa do Espírito Santo. Amém? Então, se o pregador está convicto de que ele tem o Espírito Santo, ele fica à vontade. Ele sabe que o Espírito Santo é capaz de fazer brotar a semente que vai ser semeada. Amém? Então, pensando nisso, eu estou tranquilo, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém? E olhando para esse texto de Isaías capítulo 55,
como introdução, quero dizer para os irmãos que desde a criação do mundo, desde a criação de Adão e Eva, qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que o homem tivesse intimidade, né? Deus criou Adão e Eva porque ele queria ter uma intimidade, não que ele precisava do homem, não que ele precisava da mulher, mas Deus queria fazer alguém parecido com ele, assim eu deduzo, alguém para ter uma intimidade, conversar com ele, alguém para ele abençoar, encher ele de vida eterna, encher ele de bênção, né? Para que ele possa viver uma eternidade com ele. Deus nos criou para que nós fôssemos felizes, para que nós fôssemos realmente homens e mulheres cheios da sua presença. E nós sabemos no decorrer da história, o pecado entrou, né? Infelizmente, mas Deus não esqueceu do homem, Deus não esqueceu da mulher, Deus foi lá restaurar, Deus foi lá lançar uma palavra da semente da mulher e nasceu, Jesus nasceu, aleluia. E hoje nós temos esta certeza, dentro da palavra, que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. É nessa esperança que nós encontramos, na esperança daquilo que Cristo fez. Quando nós olhamos para esse texto fala de algo que nós temos, algo que Deus planejou para nós, que tudo que Deus tem para nós é maior. Tudo que Deus tem para nós é melhor. Então, dentro desse texto, eu quero trazer um pensamento descansando, descanso e esperança na palavra de Deus. Diga comigo, descanso e esperança na palavra de Deus. Nós precisamos descansar na palavra de Deus. Se eu estou aqui hoje, você está aqui porque você recebeu uma palavra. E a palavra moveu o seu espírito. A palavra encontrou você. Você entendeu que você é amado do Pai, amém? Você entendeu que você tem um plano no propósito de Deus. Você entendeu que Deus te escolheu para fazer algo sobrenatural aqui nessa terra. Senão não teria acontecido nada. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas têm acesso ao Evangelho, mas nem todas alimentam do Evangelho, nem todas entendem o propósito do Evangelho. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira lição que nós tiramos, ou a primeira bênção, né? Não é nem lição, uma bênção que nós vemos nesse texto, é que Deus nos deu o acesso à sua presença. Diga comigo, Deus me deu acesso à sua presença. Isso aconteceu quando Jesus morreu, ressuscitou, né? Ali nós vemos um texto claro, que o véu do templo rasgou de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso para falar com Deus. Nós temos livre acesso para ajoelhar, conversar e receber dele o seu carinho, o seu abraço, a sua resposta. E quando nós olhamos nesse texto, no versículo 6, começa assim: busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Quer dizer, se ele está falando para nós buscar, é porque ele deu acesso, ele abriu a porta. Você não precisa buscar em nenhum homem, você não precisa buscar em nenhuma entidade, você precisa buscar em Cristo. Cristo é a porta, Cristo é o caminho. É por isso que o texto começa, busca Ele. Mas por que nós temos que buscar? Porque tem pessoas que às vezes não entendem que para ter a presença, ele precisa buscar. Deus está em todos os lugares, nós sabemos disso, né? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, isso aí é de Deus, essa soberania de Deus. Mas também Ele nos deixou esse livre-arbítrio, esse entendimento de que você precisa buscá-lo. Então, essa é a primeira bênção, olhando para esse texto. Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou sozinhos. Deus escreve para nós: ó, meu filho, se você quer a minha presença, busque eu enquanto se pode achá-lo. E por que ele fala assim, enquanto se pode achá-lo? Porque nós entendemos que a presença do Espírito Santo, ela está aqui, enquanto a igreja está aqui. Após o arrebatamento da igreja, isso aqui não vai existir mais. O Espírito Santo não vai operar mais em nós, não vai nos convencer mais da justiça, do pecado e do juízo. É por isso que ainda nós temos a oportunidade de buscar o Senhor, encontrar Ele e ser abençoado por Ele. Amém? Deus está sempre perto e podemos encontrá-lo. Aleluia.
Ele nunca está longe. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando, mas parece que Deus não me ouve. Não tem aqueles pensamentos que o diabo às vezes coloca na nossa mente? Parece que o diabo não ouve. Diabo, misericórdia. Parece que Deus não me ouve. Deus te ouve sim, o diabo também, né? O diabo também te ouve. Mas quem vai operar na sua vida? É Deus que vai operar na sua vida, amém? Porque você está tomado pela presença de Deus. E a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor, aleluia, nos protegendo, nos guardando. É por isso que eu tenho que buscar a presença, para me trabalhar bem, para me negociar bem, para me amar bem, amém? Porque tudo está enquadrado dentro da palavra. Eu preciso buscar dele, eu preciso buscar ao Senhor. As misericórdias e o perdão do Senhor também estão acessíveis para todos. A misericórdia e o perdão, olha o que diz o texto: que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte para o Senhor, que terá misericórdia dele. Por que nós temos que buscar? Porque ele tem misericórdia. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos buscar em Deus esse amparo, esse perdão, esse aconchego, esse entendimento de que Ele nos ama, aleluia. Então, nós temos acesso à presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Você precisa entender isso e começar a praticar, exercitar a sua fé e dizer: Pai, se eu tenho acesso à Tua presença, eu quero falar com o Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ajoelhar, eu quero sentir o Senhor comigo, eu quero chorar na Tua presença, e Ele vai fazer, amém, querido? Se você entender que você tem acesso, o Deus nos dá acesso ao seu trono, da graça, da sua misericórdia, aleluia. Deus espera que o homem compreenda que é com a presença dEle que ele encontra o caminho certo. Deus espera que você compreenda isso. Olha o que o texto diz: que o homem mau abandona o seu caminho. Muitas vezes nós pessoas vivem errantes, porque não sabe o caminho, não busca a Deus. Se você busca, se você abre o seu coração, se você deixa a palavra mexer com você, se você se torna essa terra fértil, não um coração de pedra, não um coração cheio de espinho, não um coração que vive à beira do caminho, como diz o texto, mas um coração de terra fértil, você vai ouvir Deus, você vai receber a presença dEle, e você vai sentir o alívio do seu coração, amém? Você vai sentir Deus tocando no seu coração, Deus mudando a sua vida, porque é para isso que que Jesus morreu na cruz, para tirar de nós todo o fardo pesado. A Bíblia diz que o fardo dele é leve, aleluia. Vinde a mim, né? Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, se nós estamos servindo a Cristo, nós precisamos sentir leve, aleluia, porque é Ele que carrega por nós muitos fardos que nós não conseguimos carregar. É por isso que esse texto nos leva a nós a entender esse primeiro ponto, que as misericórdias do Senhor são grandes. As misericórdias do Senhor, segundo outro texto, não me lembro, são a causa de nós não sermos consumidos. Quer dizer, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou tudo que você devia, aleluia. Então hoje você precisa se alegrar nele, acreditar nele, aleluia, porque ele tem muitas coisas para vocês, ele tem muitas coisas para nós, bênçãos sobrenaturais, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça. Olha o que o escritor dos Hebreus diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para recebermos o quê? Misericórdia, aleluia. Encontraremos graça que nos ajude no momento de necessidade, aleluia. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximar do trono da graça. Cristo já pagou tudo, você não deve mais nada, você tem que tomar posse disso, aleluia. Você tem que sentir-se perdoado. O diabo ao contrário, ele fica só te acusando. Deus já te perdoou e ele fica lá: você lembra daquilo que você fez?
Você lembra daquilo que você fez o ano tal, o diabo fica te lembrando. Mas todas as vezes que esses pensamentos vier, você fala assim, ó, Jesus já levou na cruz. Aleluia, Jesus já levou na cruz todos os meus pecados. Diabo, você não tem mais poder. O que você está falando não tem nem sentido. Você está atrasado. Você não sabe que eu já aceitei o Jesus? Você não sabe que agora eu sou uma nova criatura? O meu nome está escrito no livro da vida. Acabou, Satanás, não tem mais para você aqui não. Aleluia. Você tem que tomar posse disso. O trono da graça está aí para todos nós. Ele deu acesso. Nós temos acesso ao trono da graça. Efésios capítulo 2, versículo 18 também diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim, ó, eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei o meu Espírito, para que onde vocês estiverem, eles possam te ajudar, Ele possa te ajudar. Ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. E para nós, Ele faz nós lembrar do quê? Da palavra que é ministrada no nosso coração. Dessa palavra que você recebeu hoje, da palavra que você recebeu domingo. O Espírito Santo faz você lembrar das palavras que foram ministradas no seu coração. Quando o diabo tentar jogar uma seta, porque ele não para. Não pensa você que ele para, ele não para. Agora, enquanto mais você se enche da presença de Deus, mais força você tem em Deus. Quanto mais cheio você está, menos o diabo vai achar brecha, porque ele não vai achar brecha. Porque você vai viver uma intensidade com Deus. Você vai acordar falando em língua estranha, você vai dormindo falando glória a Deus, e o diabo fala, mas cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa que dava brecha para mim? Não tem mais, não tem mais. Porque você acorda glorificando e deita glorificando, querido. Então ele fugirá de vós, assim diz a palavra. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Essa é a bênção que está garantida aqui para nós. Busque a Deus, busque a sua presença, busque andar com Ele, aleluia. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto, Deus garante para você e para nós um descanso. Diga comigo, descanso. Nós podemos descansar nele. O texto, o versículo 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Tem aquela hora que você passa por uns pensamentos estranhos. Todos nós às vezes somos levados a pensar coisas que não vêm de Deus. Sim ou não? Nós somos humanos. Estamos num mundo rodeado de demônios, de espíritos malignos. E às vezes, mas como você está cheio de Deus, você já repreende aquilo no nome de Jesus. É normal. As setas, elas podem vir, mas só não pode te afetar. Você pode até sentir, ouvir, mas você repreende no nome do Senhor Jesus. Você descansa em Deus. Então, quando vir um pensamento mau, o que você vai falar? O que Deus tem para mim é maior. O que Deus prometeu para mim é maior, Satanás. Você não tem poder sobre mim, não. Olha, esse pensamento não vem de Deus, porque a palavra fala diferente. E eu vou viver segundo a palavra. Eu vou viver segundo aquilo que o Senhor diz para mim. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são maiores, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Ele está fazendo uma comparação. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Quando fala alto, em todos os sentidos, né? É esplêndido, o céu é maravilhoso. Nós não conseguimos descrever o céu. A beleza do céu vai muito além da glória que nós vemos no mundo. Então assim, o céu é outro nível, irmãos. É outro nível. Então Jesus está falando assim, ó: assim como o céu é mais alto que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, aleluia. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então tudo de Deus é melhor. Tudo de Deus é maior. Para mim viver isso eu tenho que crer, como diz o texto. Para mim viver esta verdade eu tenho que buscar a presença. Eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que ter intimidade com Ele, aleluia. E nós vamos viver esta presença gloriosa. Deus revela que há uma imensa diferença, né? Não é uma imensa diferença? O céu e a terra. Então não é pouca diferença, é muita diferença. Então todas as vezes que você estiver desanimado, não está dando certo, eu planejei uma coisa
não deu certo. Você pensa nesse texto. Os pensamentos de Deus são maiores. Os planos de Deus são maiores. E eu tenho que agarrar nisso. Então, é porque Ele está planejando algo maior. Não deu certo agora porque Ele está planejando algo maior. Se não deu certo é porque Ele sabe o que está fazendo. Então você confia, você descansa. É por isso que nós temos que descansar. Descansar no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Deus deixa evidente também aqui nesse texto que os planos dele estão muito além dos nossos. Estão muito além dos nossos. E é esta certeza que nos permite descansar nele. É esta certeza que permite nós descansar nele. A certeza de que ele tem um plano infalível. O plano de Deus jamais vai cair por terra. Aleluia. O plano de Deus é que eu e você estejamos governando com Ele, aleluia, por um período de 1000 anos, segundo a palavra, e nós vamos governar com Cristo. O sistema está falido, o sistema humano, nós vemos guerra em cima de guerra, confusão em cima de confusão, mas vai chegar um dia que o Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre essa terra, e nós, eu e você, estaremos juntos governando sobre essa terra, aleluia. E o diabo vai estar amarrado, vai estar preso, e o nome do Senhor vai ser glorificado aqui nessa terra. Por isso nós temos que permanecer firmes. Existe uma promessa, e nós temos que perseverar nisso, aleluia. Deus deixa evidente, querido, que os planos dele são maiores. Outra lição interessante que nós tiramos aqui: existe uma garantia para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. Diga assim: Deus tem sempre o melhor para mim. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Até falei o texto aqui, né? E eu lhes darei descanso. O que ele está falando aqui? Descanso. Então você quer descansar? Vem para o Senhor. Fica nos pés do Senhor. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Aleluia. Por isso que o texto começa: busca o Senhor enquanto se pode achar. E Ele está aqui. Aleluia. Ele está lá na sua casa. Ele está lá no seu trabalho. Aonde você estiver, dobrar o joelho ou em pé mesmo, falar com Deus. Ele te ouve, Ele te protege, Ele te guarda, Ele abre a porta, Ele derruba as muralhas, Ele faz coisas extraordinárias. Porque Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Busca o Senhor. Essas promessas são para nós. Essas promessas são para os filhos, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Para aqueles que acreditam na sua promessa. Salmo 62 também diz assim, versículo 1: somente em Deus a minha alma encontra descanso. Somente em Deus nós encontramos descanso. Meus irmãos, como é verdade. Hoje eu estava no centro da cidade, não deu tempo ainda, mas já desacostumei com o movimento, né? Chego em casa exausto, cansado. Tem 2 meses, já está cansado. Chego em casa exausto. Meu Deus, mas esse trânsito aqui é muito difícil, né? Eu gosto de pedra preta, tranquilo, né? Você anda assim, você pode andar, nem vê ninguém. Aquele sossego, aquela paz. Eu comecei a ficar até passar mal. Estou ruim, estou sentindo mal. Cheguei em casa, liguei o computador, liguei um som, aquela paz. Eu senti o descanso de Deus ali. Eu comecei a pensar, eu comecei a ouvir o louvor, a presença de Deus tomou conta do ambiente. Eu falei: Senhor, é esse descanso que eu quero para mim, aleluia. É descansar em Deus, querido. A correria nos cansa. É por isso que você precisa tirar esses tempos com Deus. Ligar um som na sua casa, desligar de tudo, falar: Senhor, eu quero ouvir o Senhor agora. Eu quero descansar no Senhor, porque Ele promete um descanso para nós. Mas às vezes nós ficamos afadigados, correndo. E Deus fala assim: eu quero descansar você, moço. Eu quero dar um refrigério para você. Para um pouquinho aí. Vai sentar, vai sentar na cama, vai ajoelhar, faz alguma coisa. Desliga o celular, fica aí 1 hora, 1h30. Relaxa, vai ouvir um louvor. Você vai sentir a presença dEle, aleluia. E todo aquele fardo sai. E você fica leve. Aleluia, porque a presença de Deus nos alivia, Ele nos dá descanso, aleluia, glória a Deus.
Isaías capítulo 26 também diz assim, versículo 3: tu guardarás em perfeita paz. Ele guarda em perfeita paz. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele cujo propósito está firme. Seu propósito está firme, então Ele te guardará em paz. Ele surpreende nós às vezes. Quando você crê, Ele surpreende você. Ele te guarda em paz. É por isso que nós precisamos acreditar que tudo que Deus tem é maior. Os meus caminhos são maiores, os meus planos são maiores. Descansa nele, confia nele e saiba que Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 14 também diz assim: respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Aqui foi quando Moisés, Deus ouviu de Moisés: ô Moisés, eu não vou com vocês não, vou mandar um anjo. E Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Já leu esse texto? Está lá na Bíblia. E aí Deus acalma o coração de Moisés, fala assim: Moisés, então eu vou com vocês. A presença de Deus nos dá descanso. A presença de Deus nos dá descanso. E na época de Moisés era diferente da nossa época. Na nossa época nós temos a presença gloriosa constantemente conosco, porque Ele abriu o véu. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Naquela época o Espírito Santo operava de forma esporádica em algumas pessoas. Agora não, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de nós, então é maravilhoso. Você tem que gozar esta alegria, você tem que descansar no Senhor, aleluia. O que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você tem uma força sobrenatural que vem de Deus para guerrear contra o mal, para enfrentar o inimigo com coragem. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Assim como Ele foi com Moisés, Ele também vai com você. Ele está te dando descanso. O diabo, ele tenta, mas ele não consegue. Ele pode até jogar a seta, mas bate no escudo. Bate no escudo e sai por lado, não atinge você. O diabo não tem poder sobre você, porque você está guardado e protegido por Ele. Por isso que o texto está falando: descansa, descansa no Senhor. Os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores do que os seus. Por que desesperar? Descansa nele, aleluia. Ele te guarda e te protege, Ele te livra de todo mal, Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz o impossível. Você não consegue sozinho, mas Ele vai com você, Ele caminha com você, assim como foi com Moisés, aleluia, aleluia. Tenha certeza de que o descanso do Senhor virá sobre você. E esse texto nos garante isso. Garante primeiro que nós temos acesso à presença. Em segundo, garante que Ele nos dará descanso. Você pode descansar no Senhor? Sim. Amém? Diga assim: eu posso, porque Ele cuida de mim. Aleluia. Ele está com você. Ele está caminhando com você. Sabe aquele momento que você olha assim: mas como que isso aconteceu? É Deus. Sabe aquele momento que você fala: mas não pode, eu não tenho essa habilidade. Foi Deus que fez. Lembra que às vezes eu brinco com os irmãos: quando eu chegar no céu eu quero que Deus mostre no telão. Só uma brincadeira, mas quem sabe ele chega lá e realiza meu sonho, né? Senhor, mostra um telão para mim assim, o dia do meu nascimento, até o dia que eu cheguei aqui. Eu quero ver os livramentos, como é que foi. Eu quero ver os diabos sendo picados assim, né? Com certeza os anjos estão lutando, né, pastor? Os anjos estão guerreando. Então eu quero ver a guerra, Senhor. Eu quero ver os demônios contra os anjos lutando, e o Senhor me defendendo assim. É só um orgulho santo, misericórdia. Mas não vai acontecer isso não, é só uma ideia.
Mas é mais ou menos assim que acontece, amém? Existe uma guerra, existe uma batalha. Os anjos do Senhor guerreiam por você. O diabo tenta, mas ele não consegue. É por isso que Moisés falou: Senhor, eu quero a sua presença. Porque Moisés sabia que a presença de Deus era melhor do que um anjo. A presença de Deus é melhor do que 10 anjos, do que 20 anjos. A presença de Deus é superior, aleluia. E sabe de uma coisa? Você hoje carrega a presença, aleluia. Você tem o Espírito Santo no seu coração. Então você, querido, é uma tocha de Deus sobre essa terra. Os demônios não têm poder sobre você, aleluia, porque você representa Deus, aleluia. Em terceiro lugar, olhando aqui nesse texto, nós temos também uma certeza do cumprimento toda palavra de Deus dita para você. Você tem uma certeza nesse texto, é isso aqui: toda palavra que Deus falou com você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo dele cumprirá. Diga comigo: cumprirá. E sim, vai cumprir. Olha o versículo 10 que diz: assim como a chuva e a neve desce dos céus e não volta para ele sem regrar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o que come, ou melhor, semente para o semeador e pão para o que come, assim também, diga comigo, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Da boca de quem? De Deus. Se Deus falou com você, é essa palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Aleluia. É a certeza de que se você ouviu a palavra, se você entendeu que Deus falou com você, Ele vai cumprir esta palavra. Aleluia. Não afaste seu pé dessa verdade, não tire seu pensamento dessa verdade. Só persevere, só batalhe, continue lutando, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Tudo coopera para o bem. Você pode sofrer alguns afrontas, alguma dificuldade, mas tudo coopera para o bem. Ele cumpre a sua palavra, aleluia, aleluia. Olhando para esse texto, nós vemos que a palavra tem o mesmo significado da semente, que o texto fala de uma semente, né? A chuva que desce produz a semente para o semeador e pão para o que come. E a palavra é uma semente, é semeada no seu coração, e ela não volta sozinha. Ela vai ser plantada no seu coração e ela vai dar muitos frutos no seu coração. A palavra não volta vazia. Essa palavra vai te dar sustentação para a sua fé. O que sustenta a nossa fé? É a palavra. É a palavra que você ouve, é a palavra que você ingere, é a palavra que você recebe, aleluia. E essa palavra que você recebe, assim como diz o texto, ela vai receber água, é a palavra também, é o Espírito Santo regrando essa semente que está no seu coração, e ela vai dar muito fruto, porque esta é a promessa de Deus, aleluia. Ele cumprirá toda a palavra que foi dita ao seu coração. Não tenha medo, não desista, aleluia. Pode demorar 1, 2, 3, 4, não sei quanto tempo, mas permaneça firme, porque Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele diz a você, aleluia. Fica fiel e firme, porque Ele vai cumprir a palavra que Ele falou com você, aleluia. No Evangelho de João, capítulo 15, olha que diz, que palavra também maravilhosa, versículo 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muitos frutos, e assim serão meus discípulos, aleluia. Se vocês permanecer nele, se você for fiel a ele, continuar crendo nele, ele vai cumprir a sua palavra, aleluia, aleluia. Quantos creem nisso? Diga amém.
Ele vai cumprir, meu irmão, não desanime não. Ele vai voltar. E a grande palavra, a palavra mestre, aquela promessa mestre que nós esperamos, qual que é? Jesus vai voltar e estabelecer o seu reino, aleluia, e nós vamos reinar com Ele, aleluia. Esta é a maior das promessas que nós devemos desejar e buscar todos os dias, é a volta de Jesus, é a volta de Jesus. Foi esta oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí ele fala assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, Senhor. Então Jesus ensina para nós: deseja o céu, deseja o reino de Cristo, deseja a presença de Cristo, aleluia, deseja estar com Ele, firme com Ele, livre de todo mal, de toda perturbação, livre de toda contenda, livre de toda maldição, de toda destruição, de toda guerra. Está difícil demais de olhar a internet hoje. Na África, que você vê de irmãos sendo mortos, 10 caixões, 15 caixões sendo enterrados, de irmãos crentes no Senhor Jesus Cristo. A maldade instaurou sobre a terra. O crente tem que desejar o céu. Nós temos que: Senhor, volte logo. Esse é o desejo ardente. Senhor, cumpre a sua promessa. Eu não aguento mais ver tanta destruição, tanta maldade. É por isso, meus irmãos, que a presença de Deus leva nós a esse sentimento. A presença de Deus leva a nós a desapegarmos das coisas dessa terra. A presença de Deus faz nós vermos com o olhar de Cristo. Faz nós enxergarmos com o olhar de Cristo. Orar por esses irmãos. Não esqueça de orar pelos irmãos da África. Tem muita perseguição ali. Todo canto, os países que não aceitam o cristianismo. Então, às vezes, nós estamos no Brasil ainda, glória a Deus, muita paz para nós. Mas nós temos muitos irmãos sofrendo, muitos irmãos pagando um alto preço. E nós estamos gozando da liberdade. Devemos orar mais, buscar mais. Senhor, obrigado por esta paz. Agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo chorar por os que choram. Porque a Bíblia fala que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ah, como Deus quer ver você chorar por aqueles que estão sendo mortos. Eu vi um pastor, postou um vídeo, não sei se os irmãos viram esse vídeo, um pastor africano pedindo ajuda. Pediu ajuda até para o Trump, se não fala a memória. Pedindo ajuda. Será que vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui? Então, somente quem tem certeza da salvação, somente quem tem a presença de Deus permanece firme no lugar desse. Então, por isso nós temos que olhar para esse texto, olhar para o nosso contexto e glorificar a Deus todos os dias. Saber: Senhor, o Senhor tem sido misericordioso com nós, o Senhor tem sido muito amoroso conosco. Pedir para o Senhor te encher de toda coragem, de todo entusiasmo, para você ganhar mais pessoas para Jesus, trazer as pessoas para cá, trazer para o entendimento de que o caminho é Cristo, de que a verdade é Cristo, de que a salvação está em Cristo, trazer as pessoas ao entendimento de que Deus tem um plano maravilhoso para ela, falar para as pessoas: olha, os pensamentos de Deus ao seu respeito é maior do que aquilo que você está pensando. Deus tem algo superior para você. Você tem a palavra na sua mão, aleluia. A palavra é a espada para guerrear contra as potestades. A palavra é a espada que você guerreia contra o inferno. Deus nos deu a capacidade para isso, aleluia. Nós precisamos despertar todos os dias, querido, entender que essa bênção é para nós, esse descanso é para nós, mas ao mesmo tempo nós temos que nos alertar. O que eu estou fazendo para o Senhor? O que eu estou fazendo? Querido, nós precisamos esperar o tempo se cumprir, o tempo da palavra de Deus, pois ela atingirá o seu propósito. O que precisamos para vivermos toda essa palavra é estar vivendo dentro do tempo Kairos de Deus. Diga Kairos. Se você está vivendo dentro do tempo Kairos de Deus, você vai ver essa palavra se cumprir.
O tempo kairos é o tempo exato. O nosso tempo é o tempo cronos, segundo o entendimento grego, se não fala em memória. É isso, né, pastor? Grego. Entendimento grego da palavra tempo. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo humano. O tempo humano é o nosso, que nós calculamos pelo relógio. Agora estão 7 horas e alguns minutos. Nós conseguimos botar lá o tempo pelo relógio. Nós temos o calendário. Nós temos algumas coisas que nós delimitamos o tempo. Nós marcamos uma data, tal dia, se assim é. Mas o tempo de Deus não é marcado, porque Ele é o tempo, Ele é dono do tempo. Então, se Ele prometeu para você, não fique olhando o relógio, não fique olhando na folhinha, no calendário, porque Ele não trabalha com esse tempo. Ele trabalha no tempo dEle. Aleluia. O tempo kairos de Deus é exato, aleluia, aleluia, e o que Ele falou, Ele vai cumprir, aleluia, no nome de Jesus. Você precisa entender, querido, que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, a partir do momento que você decidiu-se por Cristo, aleluia. Ele não vai desistir, mas ele já está derrotado. Ele não vai desistir, mas você agora tem muito mais poder, aleluia, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus, que te dá força, te capacita, que te orienta, alimentando-se da palavra todos os dias. Você vai ser um grande guerreiro, um grande soldado para guerrear contra todas as potestades do inferno. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz assim: Senhor, glória a Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9: Senhor, não demore em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Melhor, vou ler de novo. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente. Diga comigo, paciente. Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Olha, não querendo que ninguém pereça. Por que Ele não voltou ainda? Porque Ele não quer que ninguém pereça. É por isso que Ele nos alerta. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos chegam ao arrependimento. Então Ele vai cumprir a sua palavra. Vai, querido. No tempo kairos dele, o Senhor não demora, como muitos pensam, para cumprir sua promessa. Não, Ele só está dando tempo para que muitas pessoas se arrependam e venham para Cristo. Aleluia. E você foi escolhido para isso. Aqui, querido, revela que o aparente atraso é, na verdade, um propósito de paciência de Deus. Trazendo para o nosso contexto, trazendo para aqui que nós estamos vivendo, talvez sem falar em almas, né? Mas no sentido da sua vida, o que você está vivendo. Talvez Deus falou com você, Deus trouxe uma palavra para você, e você ainda não recebeu aquela promessa, né? Deus não está atrasado. Como eu disse, o tempo kairos de Deus é um tempo exato. Então, o que Deus está esperando? Tudo se encaixar para que você possa receber e desfrutar daquilo com sabedoria. Porque se Deus dar para você o que Ele prometeu, sem você primeiro aprender o que tem que ser aprendido, você vai esbanjar, ou você vai jogar fora, você não vai saber administrar, e por isso Deus não dá no seu tempo, é no tempo dEle. Você entendeu? É por isso que você tem que esperar nele, confiar nele, aleluia. E esse intervalo, antes de cumprir, você continue adorando, glorificando a Deus, louvando ao Senhor, pisando na cabeça de Satanás, dizendo: para lá de mim, Satanás, aqui não. As investidas vêm, você faz: sai de mim no nome de Jesus. Feche os olhos, se preciso for, não olhe, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Porque esse tempo que Ele permite nós passarmos é um tempo de prova, é um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de capacitação, é um tempo onde Ele vai nos lapidando, como aquela mensagem que nós pregamos aqui uma certa vez sobre o barro na mão do oleiro. Ele vai tirando as impurezas do barro, Ele vai tirando as impurezas até formar um vaso perfeito. É o tempo de Deus, é o tempo kairos de Deus. E quando o barro estiver maleável, sem nenhum buraco ou sem nenhum pedaço de pau, de madeira, de raiz, Ele vai fazer o vaso, e o vaso vai ser um vaso de honra, não um vaso de desonra, um vaso de honra. Aleluia. Então a promessa cumpre.
A promessa cumpre, a palavra cumpre. Esta certeza que nós temos aqui nesse texto. Assim como os meus caminhos são mais altos, ou melhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos é mais alto que os seus pensamentos. Eu só preciso confiar, descansar. Pastor, mas nós somos humanos, sim. E às vezes nós esquentamos, né? Normal. O importante é você não continuar com a cabeça quente. Arrepende-se rápido. Opa, estressei aqui, Senhor, me perdoa. Aí, pá, volta ao normal. Porque às vezes a gente pensa assim, que a gente é super-homem, né? Nunca pode errar, continue firme. Não, mas na realidade não é bem assim não. Às vezes nós estressamos. Mas qual que é o segredo? Por que Deus às vezes até permite você dar uma estressada? Aí ele fala, é para provar que você é homem, calma aí. Você não é um anjo, não é um Deus, não. É para provar que você é humano e você depende de mim. É por isso que o texto começa assim, busca o Senhor. Todos temos que buscar o Senhor, independente do seu nível de fé, independente do seu tempo de crente. Eu preciso buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O dia que nós todos entendermos isso, querido, o inferno vai ser bombardeado. A importância de nós buscarmos a Deus todos os dias em oração, com simplicidade, humildade, com humildade. Falando em humildade, eu tenho mais 5 minutinhos aqui. Falando em humildade, essa semana eu estava, hoje de manhã eu estava orando, e assim, eu gosto de orar, e às vezes eu falo, Senhor, fala comigo, né? Fala comigo, eu não tenho tanta palavra de oração, né? E ali estou ouvindo o louvor, de repente o Senhor fala assim, simplicidade, simplicidade, simplicidade. Aí eu comecei a pensar em Jesus. Já parou para pensar na simplicidade de Jesus para curar os enfermos? Já pensou alguém cuspir no chão, pegar o barro e passar no olho da pessoa? Já pensou nisso? Que simplicidade de Jesus. Jesus está dizendo para o filho, não precisa de muita coisa não. Você precisa de fé, confiar em mim. O que você tem na mão eu uso. O que você tem na mão eu uso. Você não precisa de muita coisa não. Jesus mostra que no reino dele não precisa de glamour, não precisa de status. No reino dele, simplicidade, humildade sempre, porque o Filho de Deus, ele desceu da sua glória, ele se fez passar por um de nós. Ele poderia, como homem, só frequentar os melhores lugares. Ele podia, como homem, fazer os milagres esplêndidos, fazer fogo sair, fazer um monte de coisa extraordinária, como alguns, entre aspas, mágicos tentam fazer diabolicamente. Mas não, Jesus usou barro, cuspiu no chão. Simplicidade. É na simplicidade que Deus nos capacita. É na nossa fraqueza que Ele se exalta. Quando penso que estou fraco, aí estou forte, o apóstolo Paulo diz isso. Então é na simplicidade, na humildade que Deus vai operar um milagre na sua vida. Dentro dessa palavra, creia, Ele não é homem para que minta, Ele vai cumprir, aleluia. Os pensamentos de Deus são mais altos. Você precisa crer nisso no nome de Jesus, amém, queridos? Isaías capítulo 60, versículo 22 diz assim, o menor se tornará 1000 e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei isso acontecer. Ele usa o menor para se tornar grande. Deus usa as coisas simples para confundir, né, os altos. Deus usa as coisas fracas para confundir os fortes. E assim vai. Vamos pensar nisso. Concluindo aqui a palavra do Senhor. Deus tem sempre um descanso e paz para nós. Diga amém. Amém. Deus tem sempre um descanso e paz para nós. E qual que é o princípio disso? Buscar a Deus. Todos os dias, enquanto se pode achá-lo. Quando buscamos sua presença, nós descansamos em sua vontade e confiamos em sua palavra. Experimentamos a plenitude
plenitude do propósito de Deus. Quando nós confiamos na sua palavra, quando nós confiamos no seu propósito, quando nós buscamos ao Senhor, Ele cumpre em você a plenitude do propósito de Deus. Qual que é a plenitude do propósito de Deus? Que você seja um vaso cheio da presença dEle, aleluia. Esse é o propósito de Deus, que você seja um vaso cheio da presença dEle, aleluia, para poder ganhar muitas almas para o Senhor aqui nessa terra. Se você praticar isso, você vai ser cheio disso. Mesmo quando não compreendemos o processo, podemos descansar. Às vezes nós não compreendemos. Mesmo sem compreender o processo, nós podemos descansar. Por quê? Porque a palavra dele nunca falha. Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus é infinitamente maior. Aleluia.